Para quem acompanha o canal mais de perto, viu que domingo a gente não teve o nosso vídeo dominical, mas cá estamos de volta com a nossa programação. Não estranhe essa voz meio entupida, eu testei positivo para Covid, mas já estamos aí nos encaminhando para ficar zero bala, gente. E hoje, então, eu decidi voltar justamente com o quadro #BiaResponde, porque eu conversei bastante com vocês nesses últimos dias lá no Instagram, tiveram algumas perguntas maravilhosas que eu achei que valeriam sim trazer para esse vídeo e para esse quadro que a frequência é quando a Bea quer, e hoje a Bea quer, né, gente? Antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim me acompanharem até o final do vídeo, beleza? Bom, pessoal, eu quero trazer a primeira pergunta, que na verdade eu vou trazer duas que foram muito parecidas, tá? A Selic tende a ser corrigida para baixo assim que a inflação começar a recuar ou tem um gap? E a outra pergunta, que é até muito parecida, Bea, por que a inflação não tá respondendo à alta da Selic? Tem má fé nesse bolo, né? Será que tem má fé nesse bolo, gente? Bom, vamos lá. Quando a gente aumenta a nossa taxa de juros, os efeitos eles não são imediatos, tá? O próprio Banco Central, ele estima que isso pode demorar alguns meses, por exemplo, 8 meses ou até mais. Alguns economistas falam entre um ano e meio. E eu acho que, sim, esses prazos fazem sentido. Nós tivemos recentemente, deixa eu até compartilhar com vocês, né, a nossa inflação de abril sendo divulgada e ela teve um recuo em relação a março. Ainda assim, nós temos um índice de inflação alto? Sim, gente. Nos últimos 12 meses, nós temos um acumulado de 12,13% e nesse ano de 2022, nossa inflação já tem aí 4,29%, nós nem chegamos na metade do ano ainda e nós já estamos aí quase acima do teto da meta, né? Então provavelmente nós vamos sim extrapolar esse teto da meta esse ano. E um ponto muito importante sobre isso é o seguinte, né? Nós estamos vendo esse aumento na taxa de juros desde o ano passado, principalmente, né? De uma forma um pouco mais acentuada. Muitos já estimam que essa taxa de juros ela pode chegar aí a 13, 13,25. Tem gente dizendo até 14%. Não sei, né, gente? Eu acho que 2% a gente errou muito para baixo. Se a gente subir muito nossos juros, corre o risco da gente errar muito para cima também. Mas a questão é que sim, esse aumento na taxa de juros, ele pode começar a fazer um certo efeito, só que ainda assim uma inflação um pouco mais alta ela deve perdurar, dado todo o cenário que a gente está vivendo. Política Covid zero lá na China, que acaba impactando na cadeia de suprimentos, então a gente vê a falta de alguns produtos e aí o aumento também do preço de alguns produtos. A gente está vendo Rússia e Ucrânia, que acho que os efeitos também vão começar a aparecer. Nós também temos um aumento na taxa de juros, que isso pode impactar inclusive aqui no nosso câmbio, no nosso dólar, que isso também acaba impactando dentro da cesta de produtos ali da nossa inflação. Então, apesar de que esse aumento na taxa de juros, ele em algum momento vai começar a refletir na nossa inflação, ainda assim eu acho que o que a gente pode esperar, por exemplo, para 2022 é sim uma inflação ainda alta, né? Talvez não mais alta do que foi 2021, mas ainda assim uma inflação um pouco mais alta, e dependendo do desfecho de toda essa situação que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe o que vai acontecer. Para 2023 a gente também pode acabar vendo aí alguns índices de inflação um pouco mais altos. Então uma inflação um pouco mais persistente, mas sim, o aumento na taxa de juros costuma ter um certo efeito, só que não é imediato, como eu falei para vocês, beleza? Vamos para a outra pergunta. Por que maio é sempre um mês ruim para a Bolsa de Valores? Não é sempre, mas é aquela coisa, é raro, mas acontece muito. Bom, eu fiz um levantamento para vocês e eu quero compartilhar com vocês aqui do lado. E o que a gente pode ver? De 2010 até 2022, nós tivemos apenas 3 anos que nós tivemos um maio positivo. Existe uma lenda em torno de maio, né, que era... Há muitos e muitos anos atrás, os ingleses eles saíam em maio para as férias de verão e eles iam para os seus campeonatos esportivos e voltavam apenas em setembro. Então, tem um ditado que eles diziam assim, né? Sell in May and go away, né? Venda em maio e vá embora. E aí, dizem que maio acaba caindo justamente por isso, mas hoje eu acho que não faz muito sentido, porque nós sabemos que os mercados eles funcionam quase que 24/7, né? Quando você não tem uma bolsa, você tem outra. Quando você não tem a bolsa, você tem o mercado cripto, você tem os investidores negociando de qualquer parte do mundo. Então, eu acho que isso é muito mais uma lenda do que necessariamente o porquê isso acontece em maio. Acho que, coincidentemente, quando a gente olha o histórico aqui para nossa Bolsa de Valores, maio não costuma ser um mês muito bom, mas acho que já não tem mais tanto a ver com essa questão da lenda.
Para este mês de maio de 2022, a gente ainda tem uma queda, mas o mês ainda não fechou. Vamos ver como é que a gente vai acabar encerrando esse mês e vamos ver se ele vai seguir aí essa tradição, que eu acho que não é necessariamente por isso que o mercado segue a tradição. Acho que às vezes também coincide muito de vários fatores que acabam impactando no curto prazo, acabam acontecendo aí perto de maio, quem sabe. Enfim, valeria talvez até uma análise mais aprofundada para saber o que aconteceu em cada mês de maio nesses últimos anos. Mas vamos lá, gente. Outra pergunta. Hora de balancear a carteira ou esperar um pouco mais? Eu acho que essa pergunta vem justamente por conta de todas essas quedas que a gente teve nessas últimas semanas. Tivemos alguns poucos dias aí positivos também, mas nós tivemos uma queda muito mais acentuada. E eu acho que a hora de rebalancear a carteira é sempre, né? Então eu sempre trago para vocês que eu faço aportes mensais e por conta disso, então, eu sempre tento rebalancear a minha carteira todos os meses. É óbvio que ela não fica perfeita, né, gente? Porque às vezes cai muita coisa. Caiu cripto, caiu o nosso mercado, caiu o mercado lá fora. Então, eu começo a olhar o que puxou mais a minha carteira e se aquilo tá representando uma oportunidade nesse momento. Porque, sim, às vezes eu vou fazer alguma análise e eu vou entender que, olha, talvez o setor de varejo caiu muito, mas ele ainda vai continuar patinando um pouco. Então, eu vou preferir fazer, talvez, meus aportes, sei lá, no lado de cripto, que eu acho que caiu bastante, pode cair ainda mais, mas tem uma janela interessante. Então, eu faço essa ponderação, mas eu sempre tento rebalancear a minha carteira todos os meses a cada aporte que eu faço, beleza? Vamos para outra pergunta. E aí, essa daqui, eu acho que acaba sendo até um pouquinho polêmica, né? Tô impressionado com a queda de Nubank. Explica aí. Bom, gente, Nubank é uma ação que, sim, tiveram alguns de vocês que entraram no IPO, apesar de que aqui no canal a gente fez vídeo falando que aquele valuation estava esticado e a recomendação era não entrar. E eu acho que essa pergunta ela vem muito junto com as quedas que a gente viu de Nubank, né? Como vocês podem ver, não é pouca coisa. Então aquele IPO de 8, 9, 10 reais que eles estavam tentando, inclusive lá no IPO, a gente achava muito caro. E aí eu acho que o mercado como um todo até tinha visto aquele resultado antes do IPO, que foi um resultado positivo, e esperava que ele continuasse entregando algo parecido e não foi efetivamente o que aconteceu. Eu até quero recomendar um perfil para vocês seguirem, que é o Valuation Freestyle, para quem tá no Twitter, eles até postaram essa comparação de imagens, né? A gente teve divulgação do resultado do Nubank agora essa semana e uns falaram que foi lucro, outros falaram que foi prejuízo. Eu fui olhar realmente na fonte, no site de RI, e foi um prejuízo, tá, gente? Mas essa confusão aconteceu porque existe o lucro ajustado quando tem alguns não recorrentes, que aí vai dizer que Nubank deu um lucro de 10 milhões. E aí, o que aconteceu contabilmente, ali realmente foi um prejuízo de 45 milhões. E aí o mercado não esperava talvez um resultado tão ruim assim, e eu acho que juntou ainda com toda aquela questão da remuneração da diretoria, que não necessariamente, né, ela vai acontecer, porque depende aí de algumas variáveis, eles precisam bater algumas metas, mas a galera olha para os resultados que o Nubank está entregando e com uma remuneração daquele tamanho, parece que as coisas não condizem uma com as outras, e apesar do Nubank falar que tudo isso faz parte da estratégia de crescimento deles, parte do mercado ainda assim não acreditou. Eu acho que além de tudo isso, existe um outro fator que é, o momento que a gente está vivendo, ele é um momento que traz um pouco mais de risco, um pouco mais de receio para os investidores. Então, muitos investidores acabam migrando os seus investimentos de lugares muito arriscados para lugares menos arriscados. Então, essas empresas de tecnologia ou que elas dependem de um capital massivo para continuar crescendo e tal, essas empresas elas são um pouco mais arriscadas, muitos investidores acabam tirando parte do dinheiro desse cantinho e vão às vezes para aquelas blue chips, que são aquelas empresas mais seguras, ou até mesmo vão para renda fixa, porque aqui no Brasil nós temos então taxa de juros de 2 dígitos. Então eu acho que esse movimento também acaba contribuindo para esses negócios aí que são um pouco mais arriscados. Eu acredito que seja isso que está minando aí as ações de Nubank. Vamos lá, gente, outra pergunta. Alta de juros, todo mundo correndo para o tesouro. Explica os riscos do pré-fixado com juros semestrais. Bom, gente, eu acho que o risco dos juros semestrais não, de qualquer título do tesouro pré-fixado é justamente a questão da marcação ao mercado, porque vamos supor que você
no ano passado pegou um pré-fixado que estava pagando 10% ao ano. E aí a gente continuou subindo a taxa de juros e agora você consegue um pré-fixado de 12,5% ao ano. Esse título de 12,5% ele é muito mais interessante do que o de 10%. Então o de 10% ele pode sofrer uma desvalorização por conta dessa marcação a mercado. E aí você quando você olhar o seu título, você vai estar perdendo dinheiro. Mas se você segurar até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você acordou. E diga-se de passagem, não é uma taxa ruim. Se você fechou um pré-fixado de 10, 11, 12%, não são taxas ruins, mesmo que a nossa taxa de juros continue subindo. Só que você tem que estar ciente que no meio do caminho pode ter uma variação desse seu título, né? Então, acho que esse é o principal risco dos títulos do Tesouro que sofrem com essa questão da marcação a mercado. Por isso que, se vocês estão buscando títulos pré-fixados nesse momento, saibam que nós temos perspectivas de sim mais aumentos de taxa de juros, mas ainda assim as taxas que a gente já tem hoje não são ruins. É só porque você pode ter essa oscilação aí no meio do caminho. Isso, inclusive, muitas vezes é utilizado como estratégia por alguns investidores. Quando eles acham que não vai mais subir a taxa de juros, eles tentam ali um pouco antes pegar esses títulos pré-fixados para quando começar a cair a taxa de juros, então esse título muitas vezes de 12,5%, 13% vai ser o melhor, vai ser a nata que tem ali dos títulos, e aí esse título, inclusive, pela marcação ao mercado, pode acabar se valorizando. Então tem inclusive alguns investidores que ficam tradando títulos de renda fixa aí com taxas pré-fixadas, por exemplo, né? Mas beleza, gente, última pergunta. O investidor brasileiro, ele vai ter paz? Bom, gente, eu acho que o investidor brasileiro, ele não nasceu para ter paz, né? Eu acho que para quem tá no mercado brasileiro, que é um mercado muito menor quando a gente compara, por exemplo, com o mercado norte-americano, em número de investidores, em capitalização, em volume de negociação, nós sabemos que aqui a gente tem uma volatilidade muito maior e que tem várias coisas que acontecem todos os dias, seja na política ou em outro canto do mundo, que acabam impactando aqui o nosso curto prazo. Então a gente vive essa volatilidade, às vezes, de uma maneira mais intensa do que mercados mais maduros. E parece ruim eu falando isso, mas eu acho que tem o lado positivo que o investidor que é criado e forjado a ferro e fogo aqui na nossa Bolsa de Valores, ele tende aí a sobreviver a outros mercados também, porque a gente acaba se acostumando aí um pouco mais com essa volatilidade, apesar de que alguns não, né? Alguns acabam se machucando, saem do mercado e simplesmente não querem saber. Mas eu acho que essa questão do investidor brasileiro ter paz, a gente não nasceu para ter paz. A gente acho que nasceu para ser forjado a ferro e fogo aqui no nosso Brasil, aqui no nosso mercado, mas, como eu falei para vocês, talvez isso nos prepare para outros mercados também, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas perguntas que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se vocês querem mandar mais alguma dúvida para o próximo hashtag BRresponde, podem colocar aqui nos comentários também, que aí, além das perguntas do Instagram, eu dou uma olhadinha aqui nos comentários. E é isso. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.